Com o filme Super Mario Galaxy chegando, recentemente eu reassisti ao primeiro filme Super Mario Bros. E fui lembrado de que Bowser é um vilão realmente muito bom e irredimivelmente mau. Ele é tão engraçado e divertido que a gente até esquece que ele também é terrível. Abaixem o prisioneiro. E eu gostei muito disso. O estúdio Illumination e a Nintendo decidiram torná-lo malvado sem remorso e completamente irredimível. Ele tenta execuções em massa, tortura prisioneiros, maltrata os próprios capangas, chantageia a princesa para se casar e imediatamente parte para destruir o reino dela assim que seu ego é ferido, porque ele é totalmente egoísta e não tem empatia nenhuma. Espero que eles o mantenham assim no filme Super Mario Galaxy. Ainda estou lidando com meus demônios, eu acho. O interessante é que os filmes de animação passaram anos se afastando completamente de vilões assim. Por anos, estúdios preferiram vilões humanizados, antagonistas surpresa ou tramas em que o conflito nem envolve um verdadeiro vilão. Assistir ao Bowser de novo me fez lembrar como vilões realmente irredimíveis são importantes. Estamos falando de vilões que nunca se redimem, nunca aprendem com seus erros e nunca têm um arco de redenção. Eles permanecem moralmente errados do começo ao fim da história. E quando você começa a olhar para os vilões irredimivelmente maus que realmente se destacam, especialmente em filmes de animação, eles tendem a se encaixar em duas categorias diferentes. A primeira é o vilão divertido e irredimivelmente mau. Eles são divertidos, teatrais e muitas vezes roubam a cena toda vez que aparecem. De certo modo, o público até gosta deles, apesar de serem horríveis. O nome é Hades, Senhor dos Mortos, tudo bem? Normalmente por serem engraçados ou carismáticos, Bowser é um ótimo exemplo. Hades de Hércules é um exemplo mais clássico, e outro exemplo moderno é Jack Horner em Gato de Botas. O Último Pedido. Eles funcionam porque é divertido vê-los causando caos. São engraçados. Vilões irremediavelmente maus e divertidos funcionam como entretenimento, mas há outro tipo que atua em um nível mais profundo. Os vilões irremediavelmente maus temáticos. Eles ainda têm personalidades marcantes, mas agora representam ideias mais profundas, como falhas humanas, crenças perigosas ou falhas morais, em vez de existirem só para entreter o público. Levados ao extremo, revelam algo mais sombrio da natureza humana, geralmente em tom mais sério. Um bom exemplo é o juiz Frollo em O Corcunda de Notre Dame. Frollo não é carismático ou engraçado, mas sim profundamente desconfortável de assistir, e é isso que o faz funcionar. Choose me or the fire. Frollo representa a hipocrisia religiosa e a corrupção moral. Ele acredita que é justo e moralmente puro, e se convence de que tudo de cruel que faz é na verdade justificado. Esse tipo de maldade é assustadoramente real. Scar em O Rei Leão representa a inveja e a busca destrutiva pelo poder. Lord Shen de Kung Fu Panda 2 representa a obsessão por controlar o destino e a recusa em deixar o passado para trás. Esses vilões não são divertidos da mesma forma que Bowser ou Hades. Eles intencionalmente refletem os lados mais sombrios da natureza humana. E o elemento importante aqui é o tom. Veja o Bowser. Ele sequestra, tortura prisioneiros, literalmente tenta executar pessoas e destruir o reino dos cogumelos, mas o filme trata isso até certo ponto como uma piada. Vocês todos serão sacrificados ritualisticamente. E funciona porque era engraçado. Frollo também é assassino e genocida, mas não é engraçado. É sombrio, perturbador e parece real. O filme do Super Mario Bros. É leve, permitindo que o público ria das ações do Bowser, enquanto o Corcunda de Notre Dame aborda a mesma maldade com muito mais seriedade. Nenhum é melhor do que o outro, mas essa diferença de tom muda completamente como a gente percebe o vilão. Por muito tempo, esses dois arquétipos de vilões totalmente malignos foram a fórmula padrão das histórias animadas. Mas em algum momento isso mudou, e o vilão totalmente maligno foi substituído. Acho que a maioria concorda que isso começou com a Pixar. Quando a Pixar surgiu nos anos 90, abordou a narrativa de modo diferente. Seus filmes priorizavam o conflito emocional entre personagens em vez de vilões tradicionais. Em Toy Story, Sid é tecnicamente o antagonista, mas ele não é um gênio do mal como Jafar ou Scar. Ele é apenas um garoto destrutivo com alguns parafusos a menos brincando com brinquedos. O verdadeiro conflito é entre Woody e Buzz: ciúmes, insegurança e identidade. Agora, existem algumas exceções com os filmes da Pixar, mas muitos dos filmes deles simplesmente não giram em torno de um vilão. Procurando Nemo é sobre um pai aprendendo a deixar ir, Divertidamente é sobre crescimento emocional, e Red, Crescer é uma Fera é sobre traumas geracionais. Em vez de vilões simbolizando o mal puro, eles representavam feridas emocionais, tornando esse estilo narrativo muito influente. Com o domínio da Pixar na animação, outros estúdios passaram a adotar métodos parecidos.
Os vilões se tornaram rivais incompreendidos, figuras trágicas ou obstáculos que os heróis só precisavam entender. Alguns filmes, na verdade, muitos filmes recentemente, optaram por não ter vilões. O catálogo da Pixar mostra que eles parecem não querer mais criar vilões malignos. E muitos argumentariam que a última grande vilã das animações da Disney foi Mamãe Gothel, de Enrolados, que era irremediavelmente má. Mamãe Gothel sequestra um bebê, tranca ela em uma torre por 18 anos e nunca a vê como uma pessoa. Apenas como um soro da juventude ambulante e cantor, ela é uma representação clara e muito sombria de manipulação, gaslighting e abuso narcisista. Tudo o que eu fiz foi para te proteger. Sem história trágica, sem ponto fraco, apenas um certo tipo de mal levado ao seu extremo lógico e feio. E é por isso que ela funciona, representa pessoas reais, não um monstro impossível de encontrar. O filme diz que essas pessoas existem, não vão mudar por você, e a única opção é cortar a corda que seguram. Por isso vilões irremediavelmente maus são importantes. Eles ensinam ao público que é perigoso acreditar que todo mundo pode mudar para melhor, ou que todo vilão é apenas incompreendido. Agora, o interessante é que se eu tivesse que escolher o melhor vilão irremediavelmente mal de toda a animação cinematográfica, eu diria que ele vem da Pixar, o estúdio mais responsável por se afastar do mal puro, Lotso. Ele é um vilão puramente maligno, mas sua história de fundo foi escrita para gerar simpatia e ser usada contra o público. No final de Toy Story 3, eles caem na esteira de um aterro sanitário e quase são incinerados. Até esse momento, Lotso foi um ditador completamente sedento por poder. Ainda assim, Woody faz de tudo para salvá-lo do compactador de lixo. Woody diz: "Estamos juntos nessa e parece ser o momento em que Lotso abraçaria a amizade, ajudaria Woody e os brinquedos a fugir da fornalha e viveria feliz para sempre com eles." Obrigado, xerife. Estamos todos juntos nessa. Mas em vez disso, quando tem a oportunidade de retribuir o favor e apertar o botão para salvar Woody e os outros brinquedos, ele escolhe não fazer isso. Aperte! Onde está seu garoto agora, xerife? Mas o que torna isso tão impactante é que Lotso não ganha nada ao não apertar o botão. Isso não ajuda ele em nada. Tipo, você já viu o meme do dilema do bonde? Esse era o dilema do bonde do Lotso. Ele não faz isso por sadismo e crueldade, apenas pelo prazer do jogo e deixando uma lição importante às crianças. Você não pode confiar em todo mundo. Algumas pessoas, mesmo quando têm a oportunidade mais fácil, escolhem não se redimir, simplesmente por crueldade e maldade. Pode haver uma razão para essas pessoas serem assim, mas não tem conserto. Se você não ficar atento, vão se aproveitar de você. Por isso considero Lotso um dos melhores vilões animados, pois o filme prepara bem sua possível redenção. Você chega a acreditar que ele vai apertar o botão, e quando não faz isso, você sente como se tivesse sido traído, uma lição desconfortável. Acho que isso funciona muito bem, até em comparação com vilões clássicos da Disney. O público nunca sentiu que Frollo, Jafar, Dr. Facilier ou Úrsula iam mudar para melhor, porque não havia simpatia por eles. Eles manipulavam os personagens, mas não o público. Já o Lotso faz isso, sendo um vilão humanizado e de reviravolta. Os dois arquétipos para os quais os estúdios quiseram migrar, mas ele ainda é irremediavelmente mau. Acho que não vemos mais vilões assim porque deixam as pessoas desconfortáveis, não só por serem cruéis. Eles deixam as pessoas desconfortáveis porque forçam as histórias a reconhecerem algo que a narrativa moderna tenta evitar cada vez mais. Que algumas pessoas são simplesmente más. Os estúdios lidavam bem com isso, pois sabiam que as crianças já conhecem coisas assustadoras no mundo. Contos de fadas ou filmes apenas oferecem a elas uma forma segura de lidar com esses medos através de símbolos como dragões ou bruxas, tiranos ou monstros. Pensamentos modernos passaram a questionar esse modelo. Alguns dizem que retratar o mal como um só vilão pode simplificar demais o comportamento humano. Isso é irresponsável, pois na vida real as pessoas raramente são puramente más, são moldadas por traumas, inseguranças ou sistemas quebrados. Então, a narrativa moderna começou a se voltar para conflitos enraizados em relacionamentos, emoções e mal-entendidos, em vez de antagonistas claramente maus. A narrativa moderna opera cada vez mais sob uma perspectiva de empatia em primeiro lugar. Em vez de perguntar como derrotamos esse vilão, a pergunta passa a ser: o que aconteceu com essa pessoa? O conflito é reformulado menos como bem contra o mal, e mais como trauma versus cura. E sobre o Lotso, ele é ótimo porque mostra isso. Você não precisa se importar com a história trágica de um vilão, pois ele não vai apertar aquele botão. Quando você ensina às crianças que todo vilão se redime no final, ou que você precisa sentir pena deles porque alguém não os abraçou o suficiente, você está preparando elas para terem sua empatia explorada.
Ter um equilíbrio desses tipos de vilões é algo bom. Essa variedade é um reflexo do mundo real. Histórias que focam no crescimento emocional geralmente são ótimas. Compreender as causas de comportamentos prejudiciais é fundamental. Por isso, Encanto, Divertidamente e Red. Crescer é uma Fera são filmes incríveis. Mas sugerir que pessoas realmente más e o mal são tão raros no mundo que criar vilões irremediavelmente maus por si só é errado ou irresponsável, que todo vilão é redimível, então não o julgue tanto assim. É nesse ponto que você me perde. As crianças não são frágeis demais para lidar com a ideia de que monstros existem de verdade. Filmes de animação são a melhor forma de ensinar isso desde cedo, pois permitem abordar o tema de modo controlado e adequado à idade. Mas por outro lado, parece que os vilões irremediavelmente maus estão voltando à moda. Acho que os dois vilões mais populares e mais queridos nas animações recentes do cinema foram João Trombeta de Gato de Botas, O Último Pedido e Bowser do filme Super Mario Bros. E ambos se encaixam perfeitamente na categoria divertida de vilão irremediavelmente mau. Jack Horner não é incompreendido e não tem uma história de fundo comovente. Em certo momento ele comenta que teve uma infância ótima, pais amorosos, negócio de família bem-sucedido e uma mansão. Tinha tudo, mas mesmo assim terminou assim. Jack não é cruel por ter sofrido, mas porque essa é sua natureza. Você não vai atirar em um filhote, vai, Jack? Sim, no rosto, por quê? No filme inteiro, ele trata artefatos mágicos que deveriam ser sagrados nos contos de fadas, como brinquedos descartáveis, e ainda mata seus próprios capangas. E o momento que realmente define Jack Horner como irredimível acontece quando o filme literalmente dá a ele uma consciência, o inseto ético, um personagem cujo único propósito é dar a Jack uma oportunidade de refletir sobre o que está fazendo, reconsiderar, mudar e crescer. E até ele fica tipo... Você é horrível. Você é um monstro irredimível. Não há redenção pra ele, nem mesmo o rostinho adorável do perrito o comove. O filme tira sarro da falta intencional de crescimento do Jack. Na lenda de Excalibur, a espada só pode ser retirada da pedra por alguém digno, então o Jack a usa com a pedra ainda presa. A Fênix representa renascimento e esperança após a destruição, então naturalmente o Jack a usa como um lança-chamas. Tudo isso mostra que Jack está totalmente confortável sendo um canalha irrecuperável. O que demorou tanto, idiota? E é isso que faz dele um vilão divertido. Assim como o Bowser, essa versão do Bowser não é aquela versão ocasionalmente simpática que você às vezes vê nos jogos. A versão do filme é desequilibrada. Ele arma todo o plano apenas para se casar com a Peach, que claramente o odeia. E a solução dele é basicamente: ótimo, vou ameaçar destruir tudo o que ela ama até ela dizer sim. Ele queima um soldado vivo só por perguntar o que ocorre se a Peach recusar. Ele tortura o Toad na frente dela para obter a resposta desejada e planeja lançar centenas de prisioneiros na lava como presente de casamento. Mas Bowser é hilário, é teatral, é tão inseguro que senta ao piano de cauda no seu castelo maligno, escrevendo baladas românticas emocionais. Ele é o canalha irredimível mais divertido e simpático que se pode imaginar. Ele é divertido e o público adora ele, mas o filme nunca finge que ele é apenas incompreendido. Por isso o próximo filme será interessante, pois o filme de Super Mario Galaxy vai trazer o Bowser Jr. Nos jogos, o Bowser Jr. é uma das únicas coisas que de vez em quando humanizam o Bowser. Ele realmente se importa com o filho dele, às vezes esse relacionamento até força ele a cooperar temporariamente com o Mario. Então, minha pergunta é, será que a continuação vai tentar suavizar ele? Espero que não, pois o Bowser funciona bem justamente por não mudar. Após anos de filmes tentando fazer simpatizarmos com vilões, é até revigorante ter um que é apenas um psicopata que gosta de jogar pessoas em poços de lava. Vida longa ao rei. Mas me diga nos comentários, você acha que precisamos de mais vilões totalmente maus ou discorda?